A ideia dessa aula, né, desse encontro, é compreender mais sobre o que é o Kundalini Yoga. E, nesse sentido, você fica à vontade para fazer pergunta, ter uma experiência com alguns exercícios, né, e, e explicar a respeito do curso. Né, como é que é esse curso, esse percurso, como é que ele acontece, e o programa e tudo mais. Então, assim, você vai ficar aqui à vontade para interagir, fazer e vamos fazer alguns exercícios respiratórios e assim vamos fluindo, tá bom? De vocês que estão já aqui, então o pessoal vai entrar, vai chegar mais gente. De vocês que estão aqui, quem de vocês já praticou Kundalini Yoga em algum momento? Já, já fez alguma aula de Kundalini Yoga, ou fez algum curso? Tem alguns cursos que eu tenho disponível em algumas plataformas, então algumas pessoas me escreveram que tinham feito um curso que é Kundalini Yoga e Numerologia Tântrica, outras pessoas tinham feito curso de Numerologia Tântrica, outras pessoas vieram por outros caminhos, né? E então vocês podem me dizer. Vou deixar vocês à vontade, então, assim, para vocês abrirem o microfone e falarem. Tá? Ok, se você não se sentir tão à vontade, você pode escrever, mas aí algumas vezes pode ser que eu não perceba que alguém escreveu. Você nunca praticou? Maravilha. Gente, nós vamos aproveitar esse momento para compreender mais o Kundalini Yoga. De algum modo, há um interesse em cada um que está aqui, né, que ele impulsionou a vir, impulsionou a querer. Isso é o nosso ponto de partida. A partir disso é que a gente vai avançar, né, a partir dessa base. Então, sugeri que você faça, para a gente começar, você faça uma respiração lenta e profunda, que a gente possa estabelecer uma conexão, uma sintonia. Enquanto isso, mais pessoas estão chegando e a gente começa a falar, a escutar e a fazer. Mas, para começar, sugiro que vocês unam a ponta dos dedos, assim, tragam na frente do coração, fecha os olhos, solta a mandíbula, solta os ombros. Inspire contando até 5. Segura o ar contando até 5 e exala contando até 5. 5, 5, 5. Com a ponta dos dedos unidas na frente do coração. Isso tem um impacto nessa área do coração, de tranquilização, de serenidade. Solta a mandíbula, solta os ombros e faz isso. Inspira 5, segura 5, exala 5. Mantenha isso. Respira, relaxa os ombros, relaxa a boca, relaxa o rosto.
Você exala novamente, traz as mãos nos joelhos, faz uma checagem geral do corpo, da mente. A vida ocorre em você. Observe isto. Observe o que ocorre agora em você. Mais clareza sobre aquilo que ocorre em você, na mente, no coração, no corpo. É o que te dá consciência para viver a sua vida, onde quer que você esteja. Tudo que você está procurando, que você tem um anseio de encontrar, não será encontrado em nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum livro. O que você está procurando é o teu próprio ser, que já contém tudo o que é necessário. Estar em paz. É preciso descobrir, acessar essa dimensão. A ocupação com o que está fora distrai a mente. Todo o frenesi de buscas apenas distrai e impede o encontro de você com o que você é. Kundalini Yoga é uma estratégia de otimização da percepção. Clarear o olhar, tirar a venda dos olhos, tirar aquilo que embaça as lentes a partir das quais você procura compreender você mesmo, mas com a lente embaçada, você acaba enxergando muito mais aquilo que está na lente do que aquilo que você é. A missão do yoga, do Kundalini Yoga especialmente, é clarear a visão que lhe permite encontrar aquilo que você já é, para além do que pensa agora, ser. Você vai ampliar a capacidade de percepção para tornar isso possível. As práticas de Kundalini Yoga são exatamente para clarear a visão, para desembaçar as lentes, para permitir uma compreensão direta e clara disso que já está aí, disso que é a raiz, a fonte do que você é, a fonte do próprio ser, a verdade divina dentro de você. Então, as estratégias todas do Kundalini Yoga, assim como de outras grandes tradições do Oriente, têm essa função, têm essa tarefa. O que caracteriza o Kundalini Yoga, e é por isso que nós estamos aqui no contexto do Kundalini Yoga, é que é uma tradição viva. Uma tradição viva, ela tem recursos apropriados, na dosagem apropriada para cada época. Este momento que a gente está vivendo, com toda a turbulência do mundo, das relações humanas, das relações entre as nações, toda a turbulência exige um impacto mais forte do que o habitual, para poder desconstruir as amarras e desembaçar as lentes e haver clareza. Por isso, Kundalini Yoga é uma tradição viva. Viva no sentido de que ela não diz respeito a épocas que já passaram. Ela diz respeito à dosagem necessária para esse tempo. E esse tempo é já prenúncio de possibilidades muito altas para a humanidade.
e um momento transitório bastante arriscado para a própria humanidade. Ela dá um salto de consciência ou pode retroagir. Kundalini Yoga tem uma missão histórica de impacto. Não quer dizer só o Kundalini Yoga, mas as tradições vivas não são muitas, são muito poucas, que têm essa, essa potência de impacto. Então, talvez você tenha percebido em você um anseio de descoberta, de paz. Talvez você tenha percebido em você uma insatisfação com o que está vigente, com o que está disponível, né? E isso tem ali impulsionado a descobertas, tem ali impulsionado a questionar sobre a vida, tem ali impulsionado a buscar. À medida que você puder ter um impacto, um encontro, um impacto com o Kundalini Yoga, você abrir sua mente e coração para esse impacto, o melhor que pode acontecer é você descobrir que isso lhe toca de um modo especial e que a partir disso algo começa a brotar aí dentro de você, algo que já está aí. Muito bem. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês um ou dois exercícios, mas eu quero mais que tudo que a gente possa interagir, vocês possam fazer perguntas. Posso falar sobre Kundalini Yoga, eu posso enviar alguma aula gravada sobre Kundalini Yoga. São muitos temas possíveis e eu quero apresentar para vocês o programa do curso de formação de instrutores, que vai iniciar nesse modelo mensal. Tem um modelo semanal, tem um modelo mensal. O modelo semanal é uma vez por semana, nas quartas-feiras, 19h30 às 22h. Tem uma turma que iniciou há pouco tempo e ainda está aberta a entrar novos alunos. O modelo mensal é um modelo de intensivo de fim de semana, que, por um lado, envolve por mais horas você dentro de um estudo, de uma vivência, de uma convivência com as pessoas, mesmo no online, mesmo quem está online. No presencial, é claro, o curso é presencial e online ao mesmo tempo. Mas, de qualquer modo, mesmo no online, você está ali convivendo, você está ali participando de um campo de energia que se forma, né, que chega até você. E essa uma vantagem, uma beleza desse curso de imersão de fim de semana, um por mês. Né? Quando isso é muito difícil para alguém, ok, uma vez por semana você tem vantagens de uma distribuição dos temas, de não haver uma quantidade de impacto de conhecimentos num curto período. Importante que eu diria assim, algo em você tem um interesse em descobrir a si próprio, em níveis mais sutis. O Kundalini Yoga é um recurso efetivo para isso. Porque cada ano eu dou aula de formação de instrutor. De aula de Kundalini Yoga eu dou em torno já de 30 e poucos anos. Curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga em torno de 22, 23 anos. A cada ano e a cada grupo que inicia, as pessoas começam de uma maneira e elas se modificam durante. É inevitável. A menos que a pessoa não se envolvesse, ficasse apenas testemunhando sem se envolver, né? Mas ainda assim ela seria impactada por reflexões, por respirações, por mantras, por meditações, enfim. Isso impacta em lugares estratégicos. Isso é o que caracteriza uma tradição viva. Ela sabe onde estão os pontos que amarram cada pessoa naquele momento histórico. E elas têm os recursos para desamarrar esses nós, para atuar, apertar esses botõezinhos que seguram as amarras. E que podem permitir uma dissolução de couraças, de padrões, de personalidades centradas no ego constituído de hábitos, né, constituído de ficções,
que na medida que você vai compreendendo, vai respirando, vai meditando, vai praticando, vai refletindo, vai estudando, vai havendo grandes mudanças, e essas mudanças se refletem no seu modo de vida. Como é que você sabe quando está avançando no yoga? Não é quando você coloca os pés atrás da cabeça e faz uma postura difícil. É quando você reage de outra maneira diante de situações que antes você tinha um padrão reativo que te criava desconforto, mal-estar, insatisfação logo depois. Você percebe que você está agindo diferente, que você está olhando diferente, que você está mais presente, que você está mais consciente. O suficiente para não ser tão reativo e tão automático, e vai ganhando mais compreensão e clareza sobre si. Esses são os sintomas de uma mudança, que é uma mudança espontânea, não é que você se transforma em outra pessoa. Você descobre o que você já é, que estava encoberto por hábitos, crenças, padrões, né, que estavam ocultando essa riqueza, essa, essa luminosidade, essa beleza, que é a raiz de todo humano. Isso é a grande característica do humano. O humano, em última instância, é divino. É um ser pleno, atemporal, livre, ocultado por padrões, por véus, por hábitos. O Kundalini Yoga tem os recursos para desamarrar isso. Isso é dito em muitas tradições. Mas isso é literário, é conceitual, é filosófico, mas o que nos interessa não é isso. O que nos interessa é saber o que fazer, onde atuar e onde desamarrar esses nós que estão segurando todos esses véus que ocultam. Saber que existem véus que ocultam que todo ser é divino, todo mundo já está sabendo disso. É o senso comum das terapias na internet. É aquilo que você escuta o dia inteiro em tudo que é propaganda de cursos que você encontra na internet. Né? E pode ser que algumas técnicas contribuam em diferentes medidas. O que eu posso dizer para vocês é que uma tradição viva, ela vem de uma linhagem de sábios, de yogis, uma tradição ancestral da Índia. Quando a gente fala ancestralidade da Índia, a gente está falando de algo muito poderoso. Por quê? A Índia já é conhecida como uma fonte de sabedoria espiritual, de tradição espiritual. E tem uma ancestralidade viva, não uma ancestralidade de museu, não uma ancestralidade de coisas que já funcionaram em outra época, mas não dialogam com o mundo contemporâneo. Não dialogam com os padrões psicológicos, energéticos, corporais nos quais as pessoas estão vivendo hoje. Isto é um traço do Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga tem um elemento de atualidade, de contemporaneidade, de força, de impacto e de medida estratégica que vai atuar nas áreas energéticas, nas áreas da consciência, no desamarrar de padrões corporais que realmente podem abrir. Podem abrir no sentido de desconstruir, de desfazer o que encobre. Essa é a característica marcante, na minha opinião, do Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga não é também nada a ver com um tipo de estruturação exclusivamente conceitual, dogmática, padronizada. Não, é uma coisa libertária que faz aparecer aquilo que já é cada humano. Absolutamente libertário, absolutamente capaz de desamarrar esses ganchos que estão te prendendo no cais. Você quer navegar, quer remar e o barco está amarrado no cais. Não vai muito longe com o barco amarrado no cais. Você tem a impressão que está saindo do lugar, mas você está com o barco amarrado no cais. Entendeu? Muitos yogas são raptados e capturados por seitas e por coisas aprisionantes. Né? A maneira como a gente trabalha o Kundalini Yoga é aquela raiz ancestral da Índia que fluiu, que emergiu na beira dos rios, nas montanhas, nas cavernas até, e que continua viva até hoje, brotando, e que está disponível aqui no Brasil, nesses cursos que a gente orienta aqui no Nanak Ashram, e aqui em Floripa, e nos lugares todos que eu costumo ir. Mas aqui em Floripa a gente tem esse curso iniciando. Né? Em março, agora, no próximo final de semana, a gente tem um módulo aberto, que você possa conhecer mais
profundamente, e aí eu posso depois falar um pouco mais do tema desse módulo aberto. Por que eu digo módulo aberto? Módulo aberto não é que ele seja 100% gratuito, porque o curso, evidentemente, tem um custo e ele tem uma terminalidade, ele tem uma capacitação, ele te traz uma formação, que lhe permitirá compartilhar o que você estudou, o que você aprendeu, e você receberá um treinamento para saber como levar isso adiante, como compartilhar isso de uma maneira, digamos, apropriada, né? De uma maneira apropriada, capaz de gerar os impactos necessários. Mas módulo aberto, porque você não precisa estar inscrito para o curso inteiro. Você ainda não se inscreveu para fazer o curso completo, mas você quer saber mais sobre, você pode fazer esse módulo. Você pode fazer esse módulo no final de semana. Mas isso é para você ter uma perspectiva de que o Kundalini Yoga é uma ciência da consciência que tem recursos de impacto muito práticos e que você pode se aproximar fazendo aulas, você pode se aproximar fazendo pequenos cursos, como esse fim de semana, você pode se aproximar fazendo uma formação completa para se capacitar a ensinar, né? Você pode fazer, aprofundar, estudar para você acoplar no seu trabalho, se você é terapeuta, integrar elementos do Kundalini Yoga na sua atividade terapêutica, né? Você pode aprender para você simplesmente poder transmitir para pessoas da sua família que estão em estresse, que estão em pânico, que estão ansiosas, que estão precisando respirar melhor, que estão precisando aumentar o nível de vitalidade, aumentar o nível de consciência para lidar com a vida. Você pode levar para essas pessoas, e não de uma maneira necessariamente formal, entende? Esse estudo do Kundalini Yoga não quer dizer que você vai ser necessariamente professor e vai mudar de profissão, ou vai assumir uma atividade de Kundalini Yoga profissional, embora possa, e o objetivo do curso é que você possa realmente fazer isso. Mas mais que tudo é você se tornar instrutor de si mesmo e poder compartilhar com quem está próximo de você. Se o seu coração quiser levar para mais pessoas, o que é muito comum, você terá condições, você receberá um treinamento para poder fazer isso, que é parte desse percurso. Então, gostaria de saber assim, quer dizer, Kundalini Yoga. Yoga, vou dizer duas, três coisas para vocês. Yoga não é exercício. Yoga é uma dimensão de consciência em cada humano. Uma dimensão que diz respeito à potencialidade humana. Uma potencialidade inexplorada, em princípio. Inexplorada, mas que todo humano suspeita que há. Todo humano suspeita que há uma dimensão inexplorada dentro de si, ele sente um anseio de descobrir, né? Eu até hoje não encontrei um ser humano que dissesse, mesmo e principalmente em grandes mestres com os quais já tive contato e conversei e convivi até. Nenhum supõe que já está no nível que não há nada mais para descobrir. Por quê? Porque a vida é rica, a vida é infinitamente criativa, a vida se mostra a cada passo uma nova face, uma nova nuance da sua beleza, do seu sentido, ok? Mas pessoas que estão ali procurando algo, né? Nenhuma pessoa supõe, não, eu já compreendo tudo, eu já estou usando todo 100% da minha capacidade cerebral, consciencial, etc, etc. Ninguém em sã consciência, né? Porque numa consciência insana poderia até, quem sabe. Isso significa que existe um potencial, gente. Existe um potencial para explorar, existem recursos para explorar esse potencial. O Kundalini Yoga é um recurso prático para explorar esse potencial e acessar essa dimensão de presença, de atemporalidade, de liberdade, de plenitude viva, que recebe o nome de yoga. Yoga é uma dimensão de consciência. As práticas servem para dissipar os véus, dissipar as nuvens, para que essa presença, que é o sol, que é a luz, possa aparecer na vida de cada pessoa, em tudo que ela faz, gente.
Quando ela vai na padaria, quando ela vai no mercado, quando ela trabalha, quando ela se relaciona com os familiares, quando ela está no trânsito, em toda parte. O yoga é para a vida, né? Não é uma coisa abstrata para você fazer para viver melhor. Não. Yoga é o próprio ato de viver a cada passo. Com mais, claro, consciência, presença, porque yoga, então, é essa dimensão. As práticas contribuem para isso. Respirar melhor, fazer certos movimentos, certas meditações vão desamarrando, dissipando as nuvens e essa luminosidade intrínseca, esse sol, esse eterno sol, aí dentro de cada um vai aparecendo cada vez mais. Né? Então, é por aí que a gente caminha. Né? Quero avançar mais com vocês, mas a partir também do que vocês possam ter de alguma pergunta. Tá? Então, o yoga é uma dimensão de consciência, as práticas ajudam a retirar o que está obstruindo essa dimensão. O Kundalini Yoga é um yoga vivo, atualizado para esse mundo contemporâneo, com todas as suas complexidades, dualidades, tensões, opressões, né? E o Kundalini Yoga tem uma potência de impacto capaz de desamarrar, de dissipar esses véus, para que possa abrir esse espaço. Não é qualquer prática que tenha um impacto, algumas práticas são positivas, mas às vezes elas são insuficientes na sua intensidade para tornar possível e na sua estratégia, não só a intensidade, mas a estratégia de saber onde atuar. Antes de fazer um exercício com vocês, nesse próximo final de semana a gente vai avançar exatamente nesse ponto. Você possa compreender como diagnosticar em você mesmo e em outra pessoa quais são os pontos essenciais. Um primeiro nível de diagnóstico, existem níveis mais profundos que esse, mas no primeiro nível de diagnóstico, conseguir identificar as áreas de tensão, as áreas que restringem, né? As áreas que estão segurando, e poder atuar exatamente ali. O yoga tem uma dimensão, e o Kundalini, individual, pessoal, o sadhana, uma prática pessoal, que vai atuar exatamente nos pontos chaves. E o yoga, e o Kundalini Yoga tem uma dimensão coletiva, que é para todo mundo e que é mais geral. Né? Então, nesse final de semana, esse próximo final de semana, você vai avançar nesse estudo de como fazer um primeiro nível de identificação das áreas prioritárias para você mesmo, antes de mais nada, para as pessoas com as quais você convive e com as quais você interage como terapeuta, eventualmente para quem é terapeuta. Eu vou sugerir que a gente faça um exercício. Esse exercício ele tem um grande impacto no sistema nervoso e ajuda a liberar alguns padrões que provocam ansiedade, os padrões que provocam uma tipo de atividade mental acelerada e ansiosa, então receosa principalmente. Esse exercício contribui para liberar isso. Vamos fazer esse exercício, então, você leva os braços assim à frente, ó. Vai levar os braços à frente, com as palmas para baixo. E você vai dobrar os dedos para dentro, como se estivesse segurando alguma coisa. Os dedos ficam contraídos. E os polegares ficam para cima. Seus dedos ficam assim, ó. Polegares para cima, os outros dedos contraídos em direção à mão. Assim. Como garras. Tem a ver com garra. Você quer agarrar os receios de dissipar completamente qualquer padrão aí. Você segura assim, os polegares ficam para cima. Esse elemento fogo, esse elemento da potência transmutadora em você. Até para cima. E você vai inspirar pelo nariz e exalar longamente pela boca. Tá? Então você inspira bem longo, de maneira que fica sem ar no pulmão.
Imagina que você quer apagar uma vela lá do outro lado da sala onde você está. Sopra bem longo. Esse exercício não tem nenhuma contraindicação, é muito simples. Continua. Dá tudo. Mas algumas vezes, tenta fazer um pouquinho mais rápido agora. Inspira profundo, segura o ar, exala, traz as mãos nos joelhos, fecha a boca, solta a mandíbula, respira profundo. Ok. Mais um exercício que vai liberar tensões emocionais e fortalecer o sistema imunológico, além de vários outros efeitos no sentido de liberação do estresse. Você deixa as mãos voltadas, as mãos assim na altura do peito, os cotovelos levantados, palmas das mãos voltadas uma para a outra. Você inspira abrindo e exala, fecha. Pelo nariz, ó. Quando abre, abre o peito aqui. Ó. Só pelo nariz agora. Libera tensões emocionais quando abre o peito. Libera padrões de tensão muscular peitoral. A tua couraça muscular torácica tem a ver com emoções e sentimentos presos. Ajuda a liberar a energia desses sentimentos presos e aumentar o seu sentido de potência de ser você mesmo, estima e poder de ser você mesmo.
Pegar um pouquinho agora. Inspira e segura. Exala. Senta nos joelhos. Guia Mudra. Ombros, boca, rosto relaxa. Sinta o ponto entre as sobrancelhas. Concentra aí no coração. Sinta essa área do coração. Nenhum esforço. Capte a presença. Capta essa presença. Que é você mesmo aí observando. Observando a si mesmo. Relaxa aí um instante. Alguém tem alguma pergunta sobre como se sentem, sente que muda o teu estado mental? Compartilha. Como você se sentiu quando parou assim? Qual é a sensação? Qual a emoção? Que mudança isso traz a você, você fez? Como foi indicado? Quem quer compartilhar? Fica à vontade. Sem protocolo. Você sente que muda alguma coisa no teu estado mental? Com esses exercícios? Pode falar, pessoal. Não tenho medo de É, falar. eu, licença. Eu senti que mudou bastante, principalmente em relação aos pensamentos. Eu cheguei aqui nessa reunião bastante agitada e com dificuldade de me concentrar, um pouco acelerada. E agora eu me sinto um pouco mais na presença e sinto um pouco mais conectada com o meu corpo. Certo, maravilha. Perfeito, isso são efeitos. Nós fizemos dois exercícios que lidam bem nessa direção. Cria uma liberação, a respiração cria um estado de mais presença, diminui aqueles pensamentos flutuantes, às vezes aleatórios, às vezes simplesmente insistentes, mas sem muita profundidade, e que quando a gente traz mais força vital, eles naturalmente diminuem ou desaparecem, e a sensação de presença, de quietude, de centramento, né, são bem corriqueiros, felizmente, né, bem, digamos assim, recorrentes nas práticas de Kundalini Yoga, o que é já um indicativo de como que funcionam essas práticas. De maneira que esses momentos, né, que a gente sente que deu diferença, com a prática regular, você vai se instalando nesse grau de bem-estar progressivo que vai avançando e vai se estabilizando
né? E a partir desse estado, digamos que a gente vai lidando com a vida, a gente vai lidando com o cotidiano mesmo, com a realidade, né, com a qual se interage, né? A realidade no sentido de fatos, pessoas, circunstâncias, né? Mas, de fato, a realidade mesmo é como você percebe as circunstâncias, as pessoas, as situações. Na medida que você muda as lentes, muda a realidade, que você enxerga com outros olhos as circunstâncias, as pessoas, as situações, mesmo que aparentemente sejam as mesmas situações, pessoas, o olhar muda, muda o que é visto, muda o modo de agir, muda o modo como aquilo te impacta e muda o modo como você impacta aquilo. Isso é uma grande possibilidade que o Kundalini Yoga traz. Tá bom? Eu compartilhar com vocês aqui um pouco sobre o conteúdo assim, né, do curso, esse percurso. Né? Mas se vocês têm sobre o que foi falado até agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, pode ficar livre para fazer, né, qualquer pergunta, qualquer observação. Isso pode te ajudar bastante, vai ser muito bom para a gente. E para você também, se tiver alguma dúvida, a gente poder variar. Oi, olá, boa noite. Boa noite. Oi. Pode Então, falar. na verdade, eu tenho, né? Eu participei aqui da meditação, né? Primeiro eu gostaria de falar isso, foi incrível, realmente o estado muda. O estado realmente muda e é bem notório, né? E isso é muito legal. Daí é o meu interesse também em ensinar isso para as pessoas. Então, eu tenho vontade de tá atuando aí como instrutor, né? De yoga. A minha Maravilha. dúvida é em relação ao, ao mercado, né? Porque nós estamos em períodos economicamente bons, né? No nosso país, e isso é um investimento, né? E Uhum. eu pretendo trabalhar com este investimento. Então, a minha Legal. dúvida é em relação à procura de possíveis alunos e tudo mais. O Perfeito. que que o senhor sente assim, em relação a isso? Ah, maravilha. Boa pergunta. Então, assim, a gente pode partir do seguinte princípio baseado na própria experiência, né? Que você Uhum. teve, que as pessoas têm. Eu tenho dado curso nos últimos, como disse, 23 anos de Kundalini Yoga, né? Fora outros, mas eu observo a diferença. É, e assim, dando aula também e tal. Realmente, o impacto é imediato, a pessoa sente a diferença e isso lhe faz bem, né? E ela desperta, a partir daí, o interesse, porque quando você percebe que algo lhe faz bem, que você pode aprender, e que você tem autonomia, porque você pode aprender, como instrutor, você pode ensinar, as pessoas aprendem, elas aprendem a usar na vida delas, e elas continuam aprendendo e praticando com você como instrutor, e vai avançando em outros níveis, né? Em outros níveis. Então, assim, partindo desse princípio, a gente pode entender o seguinte: todas as pessoas necessitam, porque todas as pessoas têm inquietudes e têm anseios de descoberta naturais, né? E como você pode levar isso para as pessoas? As pessoas talvez nem saibam que existe. Então, assim, eu diria, em termos de mercado, é praticamente todas as pessoas, com exceção daquelas que têm alguma. E não é nem uma exceção permanente para sempre, mas uma exceção temporária, quando as pessoas não compreendendo, confundem, não entendem bem, daí tem um desinteresse decorrente do desconhecimento. À medida que você diminui o Entendi. desconhecimento, você aumenta o interesse, porque as pessoas percebem que aquilo é bom para elas e o que elas conheciam sobre aquilo é, não era não era real, digamos, não era tudo real, elas experimentam. Então, assim, a gente pode dizer, existe uma procura crescente por
práticas vamos colocar amplamente a palavra práticas, que produzam, que ajudem a pessoa a produzir nela mesma mais clareza, mais conexão, bem-estar, para ela estar mais em paz e mais disponível e disposta para se observar, para se conhecer, para É, lidar com as inquietações. Então, assim, existe um público enorme. O que é necessário fazer para uma pessoa que quer trabalhar? O que é isso de trabalhar, gente? Você trabalhar, mas é compartilhar algo que pode fazer com que as pessoas vivam melhor. É um é, servir, é muito mais um servir. Eu diria assim, quando você tem o espírito de servir e não de atrair, você está no ponto certo. Quando a pessoa diz, eu tenho que atrair pessoas, eu tenho que atrair alunos, essa é uma perspectiva equivocada. Você pode ter uma sim, perspectiva que é assim, como eu posso servir as pessoas? Como eu posso fazer com que elas tenham uma experiência que vai alertar a elas para essa possibilidade que elas desconheciam até então? Você está ajudando as pessoas a encontrar o que elas estão procurando. E todas as pessoas estão procurando elas mesmas, estão procurando estar em paz, estar saudável, estar disposta para a vida. Tá. Te digo uma coisa assim, também sobre isso, que outro dia eu estava refletindo sobre isso. Nós estamos num mundo de grande velocidade e intensidade, onde cada pessoa está se tornando cada vez mais, é, digamos, o patrão de si mesmo, como se diz, um empreendedor de si mesmo. A pessoa está desenvolvendo autonomia profissional e ela se torna alguém que exige dela mesma num nível tão extenso, tão intenso, tão que extrapola, que ela desenvolve burnout, desenvolve ansiedade e pânico. Mesmo pessoas que trabalham com saúde, se elas não sabem se cuidar, elas também se desequilibram. sim, Porque, e toda essa totalmente. coisa das redes e tudo mais. Então, veja só, eu estava refletindo sobre isso. Nós não recebemos, como humanidade, como sociedade, nós não nos qualificamos ainda suficientemente para viver essa época. Essa época é uma época de intensidade, velocidade, de volatilidade, né? E que pode ser vivida, a gente não precisa fugir do mundo. Mas para isso a gente precisa se qualificar, a gente precisa saber estar em paz, a gente precisa saber fazer pausa, a gente precisa saber observar a realidade, o entorno, a partir de um lugar de conexão interna, onde o que você é não depende, o que você é compartilha, né? E aí vai. Então, assim, tem um público enorme que precisa conhecer. Então, nós temos na mão um recurso poderoso, impactante, que não é baseado apenas em conceito, mas em experiência, e que muita gente já conhece e muita gente desconhece. Mais gente desconhece até hoje do que conhece. Mas o que a gente pode fazer? Qual é a missão de quem estuda e de quem tem isso para levar? É encontrar os canais de acesso. Você pode levar isso para empresas, pode levar isso para repartições públicas, pode levar isso para escolas, pode levar isso para clínicas. Muitas. O trabalho, sim, vou dizer para você, eu já dei aula aqui no Hospital Celso Ramos, em Floripa. Dei aula aqui durante o ano todo de meditação no Hospital Celso Ramos. Fiz trabalho em que 9 anos trabalhei numa clínica de dependência química em Curitiba. Em Curitiba também no Hospital de Clínicas dei aulas uma época quando morei lá. E órgãos governamentais também, na Secretaria de Ação Social na Prefeitura de Curitiba, lá nos anos 90, levando yoga para a comunidade e tal. Enfim, estúdios de yoga, claro, academias, esses lugares todos. Então, assim, onde tem pessoas, a gente pode levar e propor uma experiência, saber apresentar. Durante o curso a gente vai refletindo sobre isso, de que modo a gente apresenta, trazendo, né, a experiência como principal ponto. E então explicando e trazendo mais conhecimentos. Então é bem vasto e isso depende muito da criatividade de cada um, da iniciativa, né, desse espírito mesmo de servir, que quanto mais ele aumenta, mais a pessoa encontra meios de chegar até as pessoas. Então é bem vasto e bem amplo, né? Considerando as necessidades humanas, né? O ser humano necessita e não sabe que isso existe ainda.
Então a gente tem na mão algo que pode chegar para todo mundo. Nos caberá levar, né? Da melhor maneira possível. Então, assim, quem tiver. Vou compartilhar, não sei se tiver mais uma pergunta dentro da pergunta, mas eu quero compartilhar a tela aqui para vocês terem uma noção. A estrutura do curso. O primeiro ponto é entender que existem uma compreensão ampla, mais, assim, digamos, cosmogônica, tipo assim, qual é a concepção do yoga sobre a vida, sobre o universo, sobre aí, que lugar é esse que nós estamos nesse planeta Terra, no nosso contexto cosmogônico, assim, quem somos nós em meio a esse universo? E o modo de olhar para isso é muito amplo, tem não numa única concepção, várias concepções, né? Vedanta, Samkhya, Tantra são concepções da Índia, mas a gente traz também a perspectiva filosófica do Ocidente também, para trazer reflexões que nos fazem. Basicamente, eu diria que esse fundamento é você se perguntar assim: que época é essa em que eu estou vivendo? Que traços, que diagnóstico eu posso fazer dessa época? E de que modo eu posso viver, né, nesse tempo? Que sentido tem essa vida nesse tempo? De que modo eu posso, mais que tudo, criar um sentido nessa época e nesse tempo? Uma reflexão que traz uma base, um pano de fundo e o grande objetivo dessa fase ali, fundamentação, é provocar motivação, é provocar, assim, digamos, ok, isso faz sentido para mim e me interessa, eu quero levar isso para mim mesmo, antes de mais nada, e para os outros. Essa visão de fundamentação e cosmogonia, etc., é muito mais argumentos para que a gente se sinta motivado a compreender nós mesmos, entender nossas potencialidades e explorar isso. Aí tem um estudo da estrutura humana, né, que tem alguns termos em sânscrito e tal, que a gente vai aprendendo, mas que não são dispensáveis. A gente vai aos poucos, isso tudo fica uma terminologia simples. Tem a compreensão da estrutura humana, no próximo final de semana, inclusive, o tema são as áreas da consciência, um mapa energético da consciência, que nos dá uma visão de 11 áreas, e aí a gente compreende uma psicologia antiga da Índia, ligada ao Kundalini Yoga, que nos permite ter uma compreensão de nós mesmos enquanto processos psicológicos, afetos, cognição, vontade, ação, motivação para a ação, toda essa dinâmica que é a vida em cada um de nós, não é nada fora de nós, gente. O curso não tem nada muito abstrato, nada que não seja a vida acontecendo em você. E o modo de você compreender essa vida acontecendo, e o modo de você intervir sobre essa vida acontecendo para que ela ganhe níveis mais altos, qualidades mais altas. Na verdade, é disso que se trata. Quando você interfere no sistema energético, como são aqui nadis, como são os chamados meridianos, as nadis, chakras, tattvas, gunas, são termos sânscritos, mas que dizem respeito a níveis energéticos que constituem a estrutura humana, mas que tem um desdobramento prático, assim, nos órgãos, nos plexos, nas glândulas, no cérebro, na produção de neurotransmissores, endorfina, oxitocina, toda essa estrutura bioquímica cerebral humana, toda essa dinâmica glandular, toda essa dinâmica do sistema nervoso e como ela está associada aos mapas energéticos da Índia, que são os meridianos, os chakras, os corpos sutis, né? E tudo isso se desdobrando numa vida onde tem emoções, onde tem atividade cognitiva, onde tem algum nível de confusão ou de clareza, onde tem um nível de comoção emocional ou de devoção, ou de coração aberto, ou de medo, ou de coragem, ou seja, o humano e como é possível qualificar esse humano para que ele seja mais plenamente aquilo que ele já é, né? E possa viver melhor nesse mundo.
Então, esse aspecto da estrutura humana, ele é bem importante dentro da estrutura do curso. A gente desdobra muitas áreas aqui, e a partir dessas áreas que a gente estuda, que constituem a estrutura humana, a gente vai compreendendo modos, práticas para atuar sobre essa estrutura. Né? Vou dar uma visão geral aqui do programa, depois eu posso enviar para vocês o, o, o programa do curso, se é que vocês já não têm. Depois vocês podem me dizer como vocês chegaram aqui nessa aula, né? Mas aqui nós temos um programa, em linhas gerais. Ó. Esse mapa da consciência e a relação com a estrutura de números, mas esse estudo do mapa da consciência e a possibilidade de fazer diagnóstico de cada indivíduo. Isso é surpreendente e interessantíssimo. Você poder identificar as prioridades de cada pessoa nesse caminho de autodescoberta e saber orientar práticas individuais. Isso nós vamos trabalhar nesse final de semana. Esse mapa tântrico da consciência e como é possível fazer diagnóstico e como é possível orientar. Práticas específicas para cada pessoa, antes de mais nada para você mesmo, mas se você é terapeuta, você vai ter um apoio incrível no diagnóstico com esse estudo. Vai ter um grande apoio. Independente se você fazer o restante do curso, com esse final de semana você vai ter condições já de fazer um diagnóstico e isso compor o teu sistema terapêutico como forma de entender melhor as pessoas que te procuram. E no contexto do Kundalini Yoga, você vai desenvolver modos de orientar sequências específicas. Tá? Esse outro assunto, sistema energético, né, que vai nos mostrar de que maneira essas 11 áreas que a gente estuda aqui nesse primeiro encontro, de que maneira cada uma dessas 11 áreas pode ser revitalizada, pode ser levada a um nível de vitalidade altíssimo através das práticas respiratórias, através dos movimentos, das posturas, das meditações. E aí você vai, isso já no segundo encontro, você vai saber como é que funciona. Gente, a respiração também está muito em moda, técnicas respiratórias. O Kundalini Yoga é a ciência da respiração, é a ciência do pranayama. Quando você ouve pessoas que falam de respiração e falam da Índia, sabe que elas estão falando da ciência cuja base ancestral é o Kundalini Yoga. Porque é a visão yogi que trabalha com respiração é o Kundalini Yoga, principalmente. Os yogas tântricos. E o Kundalini Yoga é um sistema yogi que tem uma sofisticação tremenda no trabalho respiratório. Tá? Essa sofisticação não está relacionada apenas a ritmos respiratórios, a intensidades respiratórias. Não, gente. Isso não é o mais importante. Atualmente tem muito folclore sobre isso, inclusive. Intensidades respiratórias não são necessariamente, ritmos também não são necessariamente capazes de dar conta de desamarrar esses véus todos, essas linhas todas que sustentam a autoilusão, a autoimagem, os padrões, os condicionamentos psicológicos. O que é importante junto com a respiração? É importante o direcionamento disso que é absorvido pela respiração. Não basta respirar, é preciso direcionar o que foi respirado, digamos assim. E isto é a estratégia sofisticada do Kundalini Yoga. Você respira, mas você distribui o que você absorveu simultaneamente, através de movimentos, através de posturas estáticas, mas principalmente movimentos. Você desloca a energia vital absorvida imediatamente. Você nutre determinadas áreas estratégicas dependendo da sequência de movimentos que você está fazendo enquanto respira. Isto é algo absolutamente importante, que é bom que vocês saibam, né, sobre isso. Bom, então, a gente tem esse ponto aqui, que é o estudo do sistema energético, que é aquela anatomia sutil da estrutura humana, que vai mostrar, né, como é que a energia absorvida se desloca dentro do
do sistema energético humano, com seus inúmeros canais. E, inclusive, com os pontos onde os canais se encontram e onde gera o grande armazenamento vital, que são os chakras. Os chakras são simplesmente redemoinhos de vitalidade, redemoinhos de força vital, e que ordenam, reorganizam e distribuem a força vital através das técnicas, posturas, movimentos, respirações, pontos de concentração, você faz isso. Então, Kundalini Yoga é um trabalho sofisticadíssimo no plano sutil. O critério do Kundalini Yoga, para a gente entender a lógica dos exercícios, é o critério prânico, o critério sutil. A energia flui num lugar que não é visível. Por isso que as sequências do Kundalini Yoga são tão importantes, porque elas foram elaboradas por yogis que enxergam. Gente, é outro planeta. Yogis que enxergam meridianos, enxergam aura, enxergam o campo eletromagnético. É daí que vem os crias de Kundalini, entendeu? Não é por um critério fisiológico, biomecânico, que também é bom, mas é bem mais sofisticado do que isso. É o circuito sutil, é o prana andando no plano sutil. E como ele é deslocado através da sequência de exercícios. E como a sequência é fundamental para esse deslocamento ser preciso e benéfico. E como você respirar sem ter uma boa sequência pode nem mesmo ser benéfico. Tá? Então, isso é bem importante. Outra parte que entra aí já é a dinâmica energética no corpo. E aí a gente tem aqui as couraças musculares. Aí entra o conhecimento da psicologia moderna, haitiana. Você entender que, gente, as couraças musculares, elas prendem o fluxo da vitalidade. Elas prendem o fluxo da vitalidade também. Tensões crônicas amarradas, relacionadas a repressões emocionais, né? Fazem o ser humano se manter num patamar muito abaixo do que pode. Quando você compreende isso e você usa os recursos do Kundalini Yoga, você vai estudando esse assunto, você entende melhor muitos crias de Kundalini Yoga. Porque na base daquilo que o Kundalini Yoga está propondo tem esse conhecimento, que é um conhecimento antigo, mas que foi recodificado modernamente por Reich, mas que dialoga 100% com a ancestralidade da sabedoria yogi, tântrica. Né? Muito bem. Isso é um estudo muito bom também que tem no curso. Outro aspecto do curso, o programa é Nada Yoga. O yoga do som. Né? Aqui tem um módulo que a gente tem sobre a didática, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o yoga do som. Existe um sofisticado modo de entoar os mantras, de mover a língua no palato e criar estímulos bioelétricos no cérebro. Imagina alguma coisa assim, pessoal. Imagina alguma coisa assim. No palato, você tem teclado. Como na planta dos pés você tem os pontos de reflexologia, no palato você tem pontos reflexos de áreas do cérebro. De acordo com os mantras, a sua língua se move e toca o palato. Ao tocar o palato, ela provoca estímulos bioelétricos que atuam no hipotálamo, no sistema límbico, que reorganizam processos emocionais, criam uma reordenação. Estou falando isso baseado em pesquisas médicas que foram feitas, de pessoas entoando mantras com uma sede, com ressonância, com um monte de receptores, para perceber as diferenças e a surpresa, como que os mantras atuam profundamente em áreas do cérebro, especialmente, por exemplo, a amígdala cerebral, que regula e que registra momentos de ameaça, momentos de emoções de defesa muito arraigadas que ficaram ali. Os mantras podem ajudar a desprogramar esses medos, podem ajudar a abrir novos olhares e retirar filtros interpretativos muito antigos. Né? Então, é algo bastante interessante, bastante importante. Né? A maneira de falar cada palavra, né? A maneira de pronunciar essas palavras. Como eu fiquei 15 dias dando um curso na Índia agora, com um amigo que é um mestre desse tema, fazemos o curso juntos lá,
em Amritsar. Ele está na tradição oral desde criança, praticamente. E, assim, o modo como você move a língua, o modo como o som é pronunciado, direciona a energia para diferentes pontos. Se você fala um A aberto, fala um A fechado, você está levando energia para lugares diferentes do seu sistema. Né? Então, essa é uma parte sofisticada do curso, que eu estou mostrando para vocês, o programa. Vou retomar aqui essa imagem, que é esse aspecto aqui do Nada Yoga, ou seja, de que modo o som como metaforicamente falando, né? O som como encarnação do silêncio, né? A alta frequência dos mantras como modos de acesso a dimensões atemporais, a dimensões da não forma, né? A dimensões que não estão, né, digamos, no campo da manifestação, a dimensões que antecedem a manifestação e que aparecem no mundo manifestado como som, certo? Isso, a gente estuda isso a partir de uma cosmogonia do Tantra, onde você vai entender os tattvas puros, que são níveis muito sutis de vibração, e que é dali que encarnam, digamos assim, os sons, né? É dali que os mantras aparecem. E a partir dali que eles trazem todos os impactos de transformação psicológica, energética, inclusive celular. Né? Existe uma pesquisa que mostra um grupo de células cancerosas, distribuídas em 2 grupos. Sobre um dos grupos, começou-se a fazer um mantra. Ficou entoando um mantra. Né? O mantra escolhido pelos pesquisadores foi o mantra do Kundalini Yoga, o mantra é Satanama. Eles escolheram esse mantra. Poderiam ter escolhido outro e, quem sabe, os efeitos seriam semelhantes. Mas o que estava acontecendo ali? No interior das células, os elétrons giravam caoticamente, desordenadamente em torno do núcleo, em ambos os grupos. O grupo que passou a receber o mantra, os elétrons começaram a ordenar a órbita. Os elétrons foram ordenando a órbita em torno do núcleo e mantiveram uma órbita ordenada depois de um tempo. E com isso, o ciclo degenerativo das células diminuiu significativamente. Diminuiu. Quer dizer, isso foi um indicativo que o som afeta a órbita dos elétrons dentro das células. Portanto, o som é matéria, o som é energia, atua sobre energia, atua sobre matéria. Né? E atua de um jeito estratégico, no caso da ciência do som, de um jeito estratégico que visa exatamente orientar o fluxo energético, ampliar determinados processos psíquicos e mudar os níveis de percepção e tornar o humano mais apto a descobrir, a compreender quem ele realmente é, para além do que normalmente pensa ser. Ok, tem um aspecto também aqui que está embutido nesse encontro, que é didática do Kundalini Yoga. Tem o sentido de você aprender a ensinar, como isso que eu comentei já a partir daquela tua pergunta de um de vocês. Né? Como é que você leva para as pessoas? Não é de qualquer jeito, não é segundo a sua subjetividade imaginativa. Existe um modo preciso como as tradições tântricas funcionam e para que elas cheguem de uma maneira que ocorra aquilo que é para ocorrer, que são as transformações energéticas, corporais, psíquicas, transformações que visam o encontro, a descoberta daquilo que é o imutável em cada humano, essa dimensão do ser, essa dimensão do Atman, do Purusha, como se queira chamar. Então, existe uma maneira de você orientar, né, um trabalho de Kundalini Yoga. Não é uma coisa assim, digamos, que você inventa, tira da cartola. Existe uma precisão envolvida e essa precisão ela é fluida, por outro lado, ela não é rígida, ela é simplesmente precisa.
E na medida que você compreende a importância da precisão, essa precisão ela diz respeito à quantidade de estímulos que você faz em cada exercício, ela diz respeito à ordenação das práticas e como ela promove a distribuição dos estímulos psíquicos e dos estímulos prânicos, né? Em vários níveis. Enfim, então, a ordenação, a combinação dos exercícios, a intensidade do estímulo garantem uma precisão no impacto daquela sequência de exercícios, ou daquele kriya. Né? O conceito de kriya é central no Kundalini Yoga, desse estilo que a gente está trazendo aqui. São os kriyas de Kundalini. Né? Tem um aspecto histórico, clássico do yoga, Yoga Sutra de Patanjali, o Samkhya, que é a base da visão do Patanjali. É interessante compreender, e compreender a visão do Tantra clássico e a cosmogonia, que nos dá realmente uma compreensão do divino como presente em cada fenômeno, em cada momento, em cada célula, e a vida como uma experiência sagrada a cada passo. Isso de uma maneira que não é religiosa no sentido formal, mas é uma experiência de descoberta, de nível de consciência que pode se desdobrar na vida concreta. Então, esse estudo mais que eu comentei no começo, é um estudo que nos dá contexto para entender aquilo que a gente vai experienciar, né? Vai experienciar na prática, dá um contexto. Né? Como é que os asanas trabalham? Qual a função dos asanas no Kundalini Yoga? Existem os princípios de alinhamento, né? Existem princípios de alinhamento e princípios de movimento e de foco para a execução de posturas no Kundalini Yoga. Existe todo o movimento partindo de um ponto energético abaixo do umbigo, chamado Nabi. Todo o movimento começa no Nabi. E isso garante um aproveitamento energético e garante um alinhamento que garante também, por sua vez, a distribuição adequada dos estímulos que você está gerando com os exercícios. Né? Então, esse estudo das práticas, de como é que faz, como é que adapta, as variações, tudo isso é parte do estudo também. Né? Tem um estudo que é chamado humanologia, que é, na verdade, um termo metafórico que significa o modo radiante de ser humano. Né? Ru, associado à luz, man, associado à mente, a mana, ao humano, e logia, associada a logos, e logos é um modo de ser do humano. Logos é uma maneira de ser. É uma maneira como a vida diz sobre si mesma. É o modo como a vida se diz. Né? Logos é o dizer da vida. Então, é um modo radiante de ser humano, é um modo radiante de como a vida se diz no humano. Ou seja, a possibilidade humana de estar em paz, compreender as encarnações, compreender as polaridades, masculino, feminino. Existem polaridades em tudo, magnetismo, eletricidade, toda a natureza. A polaridade é simplesmente o 2 que vem depois do 1. Um, né? E depois do 2 vem a multiplicidade, é óbvio. O 2 é a primeira instância depois do 1. Um. É interessante compreender o 2 para compreender o múltiplo. E é importante compreender o múltiplo e o 2 para compreender que eles vêm do 1. Um. Então, tem uma fonte unitária a partir da qual a vida se mostra, inicialmente em polos. E compreender características do feminino, do masculino, e compreender as nuances também possíveis, tá? E a relação da sexualidade, a relação com a convivência familiar, com relacionamentos, né? Tem uma ciência muito interessante, com muitos insights importantes sobre, por exemplo, a estrutura energética feminina, sobre os 11 pontos lunares que constituem a estrutura energética feminina. Isso é um conhecimento muito rico, né? para as mulheres e para os homens compreenderem melhor as mulheres. Né? E também da estrutura energética masculina, né? De que modo o masculino se relaciona com a Lua, de que modo o masculino é predominantemente solar, mas tem ponto lunar também, né? De que modo a mulher
é predominantemente lunar, extremamente lunar, mas também tem modos de absorção da energia solar na estrutura atômica, até física e energética feminina. De que modo tudo isso se mostra, de que modo, mais que tudo, porque nós... Gente, no Kundalini Yoga, nesse curso, nada que você estudar fica ocupando lugar na sua cabeça. Simplesmente adornando o ego com informação. Não. Tudo que você estuda conceitualmente, você tem como aplicar com práticas. Tudo se desdobra na prática. Tá? Porque o processo é a possibilidade de intervenção que transmuta, de intervenção que muda qualidades. Tá certo? Então, assim, o que a gente estudar, pô, está falando de polaridades, pô, que interessante. Não é essa conversa meio de essa coisa meio psicologia de botiquinha, essa conversa terapêutica assim muito abstrata. Não, tem uma coisa abstrata, sim, tem uma coisa energética, sim, mas tem um modo de aplicar com respiração, com mantra, com postura, certo? Com um modo de você trazer isso para a sua vida, tornar isso parte do seu modo de vida, se você sentir de dentro para fora, não tem padronização comportamental. Já disse isso antes, essa abordagem é absolutamente libertária, no sentido, por que ela é libertária? Porque ela compreende que o humano já é livre e que no núcleo essencial de cada humano existe uma presença que já é tudo que pode ser. E que, portanto, o trabalho é apenas tirar as nuvens que encobrem essa chama. E, portanto, o trabalho é abrir para que apareça o que já está aí. E não para formatar, não para adestrar, não para criar esses modelos, digamos assim, superficiais de pseudo-espiritualidade. Né? É realmente muito, muito assim, prático, e prático, não exclusivamente prático, prático com fundamento para você entender o que está praticando. Tá? Muito bem, aí tem esse aspecto aqui que é prática de ensino. É como você aprende a ensinar. Vamos chamar assim a palavra ensino no sentido de compartilhar. Como você aprende a levar, a aprofundar aspectos didáticos, etc. Pessoal, isso aí, ó, no final de semana eu dei módulo em São Paulo, completando o curso. Vendo as pessoas dando aula. A gente, lá nos últimos módulos, a gente vai dar aula. Um vai dar aula, a gente faz um círculo, vou dar o feedback, faz os comentários, vai aperfeiçoando, outra pessoa dá aula, faz o círculo, faz o feedback. Assim, a gente fica alguns módulos com um treinamento muito prático. Quando termina o curso, você está totalmente tranquilo para dar aula. Você já viu os principais equívocos, os mais comuns deles, no modo de dar instrução, no modo de fazer correção, né? No modo de fazer pausa, no modo de fazer transição de exercícios, né? No modo de orientar a finalização de cada exercício, no modo de dar suporte, estímulo para que a pessoa se mantenha focada no exercício. Tudo isso é a parte didática, que é muito rica e que a gente trabalha, porque existe uma responsabilidade que as pessoas realmente compreendam, realmente se sintam seguras para compartilhar. Que, em última instância, o trabalho é fazer chegar. O Kundalini Yoga não tem a ver com pessoas, tem a ver com a experiência de cada pessoa, com a prática que chega até ela. O Kundalini Yoga não tem a ver com instituições, o Kundalini Yoga tem a ver com o impacto que é gerado no seu sistema psíquico energético e com aquilo que é aberto aí como experiência em você, em cada um. É isto que o Kundalini Yoga é. O Kundalini Yoga é daqueles que o vivenciam profundamente dentro de si e para além do que pensavam ser. Porque é assim que foi desenhado para ser. É assim que ele emergiu lá na Índia, sabe-se lá há quanto tempo, há muitos séculos, no mínimo, e é desse modo que ele precisa chegar até as pessoas. Então, é muito vivencial. Mas tem a fundamentação, tem um estudo para você poder compreender o que vivencia, e mais, gente, para você ajudar as pessoas a compreenderem o que elas vivenciam. Sendo instrutor, você dá suporte, você escuta as reações, você dá um suporte, você orienta. Tá? Porque, gente, não se trata só de ensinar técnicas. Se trata também de acolher aquilo que emerge a partir das técnicas e que você, como instrutor, vai aprender a
dar suporte, a orientar, a reorientar, e aí a coisa vai fluir. Então, acho que desse modo a gente pode ter uma ideia geral, né, do curso. Tem uma parte também de anatomia, das posturas, que vai estar presente esse ano, com uma professora bem especial que fez um estudo bastante sofisticado sobre esse assunto. E então a gente vai ter um módulo sobre essa parte de postura, vai ter a presença também desse olhar que contribui para uma maior conscientização corporal. Maria Guru, se tiver alguma observação, alguma pergunta? Bom, gratidão aí, foi muito inspirador. Eu fiquei quietinho que eu estava anotando aí quase a live toda. Ana, depois eu Mas te é mando, isso, eu vou mandar essa live para vocês, tá? Vocês legal. me escrevem lá, eu estou gravando, eu mando, você pode escutar de novo, rever. Mas é isso, gente. Perfeito. Ó, Eu tava em dúvida e aí agora eu tenho um passo a mais aí para me maravilha. direcionar. Ó, vocês podem entrar em contato, né? Eu estou disponível para responder mais perguntas no pessoal também, podem escrever. E se você tem vontade de fazer o curso, não deixe de entrar em contato. Se você dizer, oh, mas eu tenho que organizar a parte financeira, entre em contato com a gente. A gente quer que isso chegue a todas as pessoas, sabe? Da maneira possível para cada pessoa. A gente quer tornar isso possível para que, dentro de uma maneira justa, mas que as pessoas possam ter acesso e possam aprender, porque por uma coisa muito simples, o mundo mesmo precisa disso, urgente. Tá? Isso não é uma coisa meio messiânica, salvacionista, não. É real. As pessoas precisam aprender a respirar, a relaxar, precisam aprender a relaxar e se observar melhor, precisam se observar com uma qualidade que elas possam se compreender e precisam se compreender de uma maneira que elas descubram que elas já são tudo que elas estavam supondo, que elas já são tudo que elas estavam buscando ser. Elas já são tudo aquilo que elas estavam ansiando por ser. E a descoberta disso é urgente, assim, porque o ser humano pode viver melhor, porque não, né? Porque não levar isso logo, porque esperar. É isso aí. Verdade. Gratidão, viu, Cal? Muito obrigado mesmo por essa live, por todo o conhecimento aí passado. Eu que agradeço você, Atenam, Guru, todas as saudações sagradas. Om Namah Shivaya, Hari Om, Satanam, Guru, Salam Aleikum. Importante seu coração estar vibrando numa dimensão atemporal e possa estar compartilhando para o mundo, receber a nota da tua presença. Você é uma nota numa grande sinfonia. Tudo que você vibra chega a todos. Então, boa noite e entre em contato.